Olá pessoal! Hoje, em nosso terceiro vídeo da série Etnias, trouxemos a nossa modelo loira. E na nossa maquiagem de hoje, nós destacamos os olhos azuis e a pele, que é bem clarinha. Vamos ao vídeo? Hoje nós demos início ao nosso tutorial neutralizando a pálpebra da nossa modelo, com a paletinha da Catherine Hill com o tom mais clarinho da paleta. Depois que eu aplico o corretivo, eu venho com a esponjinha para neutralizar, para tirar todo o excesso do corretivo. E faço o mesmo procedimento do outro ladinho. E usando o marrom com o fundo mais avermelhado deste quartetinho, nós vamos marcando o côncavo, criando esta fumacinha que vocês estão vendo aí. E faço a mesma coisa no outro olho. Eu vou colocando aos pouquinhos, criando intensidade na cor. Faço a mesma coisa do outro lado. Com o mesmo corretivo que eu usei no início para neutralizar a pálpebra, agora eu estou fazendo um pequeno recorte ali no início, no cantinho do olho. É um semi-cut crease, é quase um cut crease, né? O intuito é deixar o início do olho bem clarinho, bem iluminado. Fazendo dessa forma, a sombra que virá após vai ficar destacada, com o cantinho iluminado. Dando início agora à aplicação da sombra, primeiramente vamos começar com esta sombra rosinha da paleta da Sephora. Vocês podem observar que ela tem alguns brilhinhos e esse brilho vai deixar o olhar mais delicado. Eu estou usando neste momento esse pincel esponjinha. Ele é bem simples, porém muito funcional. Ele deposita bem a sombra, é o que nós queremos nesse momento. Da metade dos olhos, na sequência, né, até o final do olho, eu estou aplicando agora este marrom que ele está mais para um bronze, na verdade. Ele é um bronze queimadinho. Parece que tem um pouquinho de marrom nele, né? Ele é bem fechado. Fazendo um degradê entre a primeira sombra e a segunda, uma transição de cores, não deixando marcações aqui, nesse meinho. E agora, eu venho com este marrom mais escuro da paletinha da Sephora, intensificando o cantinho externo. É o que vai deixar essa maquiagem marcante, além de delicada. Eu venho depositando ali no cantinho externo e já subindo para o côncavo também. Faço a mesma coisa do outro lado e percebam que eu estou usando um pincel de esfumar, porém mais preciso, da MAC. Cerdas naturais, então ele vem depositando bastante cor. Com o delineador caneta, eu faço um traço preciso rente aos cílios. Agora, com uma sombra preta e um pincel mais preciso e fofinho, eu dou acabamento no delineador. Eu vou misturando a sombra preta com a sombra marrom, intensificando esse cantinho externo. É o que vai deixar a nossa maquiagem marcante. E agora, usando este glitter da Colors, eu faço um ponto de luz no cantinho interno dos olhos. E faço a mesma coisa do outro lado, venho depositando com este pincel esponjinha.
E agora eu aplico a máscara de cílios, unindo os cílios natural com o artificial. E faço a mesma coisa do outro lado. E para dar início à preparação da pele, nós começamos limpando com o leite de limpeza da L'Oréal. Venho tirando toda a sombra que caiu. Esse leite de limpeza, ele já promove também uma leve hidratação da pele. E com o pincel língua de gato, eu venho aplicando o hidratante na pele da nossa modelo. Tomando cuidado bem aqui, rente aos olhos, para não retirar a sombra, puxando sempre para a têmpora. Com o corretivo laranja, eu venho neutralizando as olheiras dela. A olheira da nossa modelo tem um subtom marrom, por isso eu estou usando o laranja para aquecer. O efeito da neutralização, ele é instantâneo. Faço a mesma coisa do outro lado. E com o mesmo pincel língua de gato que eu apliquei o hidratante, eu venho aplicando agora a base. Tomando cuidado com a parte abaixo dos olhos, onde nós aplicamos o corretivo laranja, eu venho depositando a base sem arrastar. Aplico em metade do rosto, já dou acabamento com a esponjinha, pois essa base ela tem uma secagem muito rápida. Sempre tomando cuidado com a partinha abaixo dos olhos. Faço a mesma coisa do outro lado. E como fiz do outro lado, dou acabamento com a esponja. E agora, abaixo dos olhos, pego uma esponja menorzinha, para que eu consiga pegar bem os cantinhos. Usando um corretivo mais claro que a pele da nossa modelo, eu venho aplicando nos pontos altos do rosto, trazendo a luz para o rosto dela. Usando o corretivo bem mais escuro que o tom da pele dela, eu venho criando a profundidade, o contorno para o rosto. Eu esfumo tudo com uma esponjinha, dando acabamento, fazendo com que um contorno entre no outro, criando uma transição e não deixando marcações. Percebam que resultado incrível depois que as cores se fundem, os contornos entram um no outro, não ficam marcações e o acabamento é leve. E exatamente onde eu fiz o contorno do rosto, eu venho aplicando o pó mais escuro também, para acompanhar o contorno do rosto. Nas regiões que eu apliquei o corretivo mais claro, eu venho com o pó mais claro também. Dessa vez eu estou aplicando com a esponja, pois isso dá um acabamento mais fino, mais delicado para a pele dela. E agora, o blush para dar acabamento no topo das maçãs em um tom rosinha, para dar um arzinho de saúde, sem exageros. Para dar acabamento na pele, eu estou usando um iluminador nos pontos altos do rosto. E faço a mesma coisa do outro lado. Aqui no arquinho do cupido, eu aplico um pouquinho de iluminador, até com a pontinha do dedo mesmo, para deixar mais evidente. Isso dá um acabamento incrível quando a gente aplica o batom depois. E agora, para finalizar os olhos, eu venho aplicando o lápis preto.
logo abaixo da linha d'água, rente à raizinha dos cílios. E eu faço a mesma coisa do outro lado. Eu estou usando agora um pincel para esfumar a sombra marrom junto com o lápis preto. A sombra que eu estou usando é a mesma que eu usei no início da maquiagem, a mesma que usamos para marcar o côncavo. Faço a mesma coisa deste lado. A intenção é criar um drama nos olhos dela, porém deixando delicado ainda. Olhando este efeito final, eu preferi dar acabamento aos olhos dela com um lápis preto, para criar um drama ainda maior. Ela tem olhos grandes e por isso achei que fosse necessário. E agora, com o auxílio de um pincel, eu aplico o batom. Este batom ele é líquido com um efeito mate, então vai dar um efeito aveludado para os lábios dela. Percebam que o iluminador dá um efeito incrível depois com o batom aplicado, bem aqui nesse arquinho do cupido. Finalizando a nossa make com a aplicação do batom e vejam que efeito incrível!